Começou mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre mulheres no poder e os desafios enfrentados por elas e estando em cargos de liderança. Fique ligadinho porque o nosso programa já está no ar. Antes de começar o nosso bate-papo, eu, Isa Coimbra e Simone Lacerda, te convidamos a conhecer um pouquinho mais da nossa convidada de hoje. Inácia Soares é jornalista. Trabalhou em várias emissoras de TV de Belo Horizonte como produtora, editora-chefe e diretora de programação. Se destacou na apresentação de jornais e programas ligados ao mundo empresarial. Ganhou reconhecimento com o programa Mesa de Negócios, que foi exibido em algumas emissoras mineiras e que hoje está no YouTube. Inácia coordenou a equipe que começou a Rede Super de televisão, chegando a liderar 200 funcionários. Paralelamente ao trabalho de jornalista, ela desenvolveu a carreira de palestrante e âncora de eventos empresariais. Olha aí, gente, a gente tem ou não tem uma mulher poderosa no set? Seja bem-vinda, Inácia. Várias poderosas no set. Obrigada, viu, Helena, pelo convite. Obrigada, viu, meninas, pela oportunidade de estar com vocês aqui no Chá das Quatro. Olha que honra. Uma honra para nós, para vocês de casa que não acompanharam a primeira temporada do Chá, que aconteceu há 15 anos atrás. A Inácia foi a pessoa para quem eu apresentei o sonho, o projeto, e ela fez assim, gente, em 15 dias essa mulher fez o bebê virar vida, né? Ela falou com o pastor Márcio na época, ela era diretora da Rede Super na época, ela conversou com o pastor Márcio pode fazer, e ela já criou o cenário. Gente, quando eu cheguei o negócio já estava todo pronto, e ela acreditou no Chá das Quatro, e olha aqui, Inácia, olha o Chá das Quatro. Sucesso absoluto. Acreditei com razão, né, Helena? Porque você dava aquele tom. E aí você fez as suas convidadas. Mas o importante era essa vontade de fazer que você tinha naquela época, que permanece, né? Deu certo. Deu certo. Tomou gosto por esse projeto de fazer televisão, que não é fácil, exige, né, de todos vocês, não só compromisso de horário, de tempo, mas de estudo, de performance, né? De melhorar cada programa. Então, assim, eu não tenho dúvida de que eu e toda a equipe fizemos certo ao apostar em você e no seu talento. E eu agradeço particularmente, porque eu, meninas, eu tinha terror de câmera. As pessoas pensam, não é possível. É possível. Então, às vezes, você está nos assistindo em casa e fala, não, eu nunca vou fazer isso. Quem falou? Quem falou que não vai? De onde que vem essa crença essa limitante? Certeza, né? Porque exatamente era isso que eu sentia. Não, câmera não é para mim, eu fico muito intimidada. Até em casamento, quando a câmera passava assim, eu não sabia onde que eu colocava a mão, eu ficava toda desconcertada. Vim para a Rede Super para substituir a Márcia Rezende, medrosa, e a Inácia me pôs pilha. Então, vamos começar por aí. Uma mulher poderosa, ela empodera outras? Com certeza, pelo exemplo, né? Por mostrar que dá para fazer. Porque quando você tem exemplos inspiradores, né? A gente sabe disso, todas nós tivemos mulheres que nos inspiraram e que nos inspiram. Porque a gente olha para elas e fala, olha, ela pode. Aí, quando você conhece essa pessoa mais de perto, você vê que ela também tem dificuldades, né? Ela também tem as suas lutas do dia a dia dentro de casa, com família. Às vezes não conseguiu estudar o tanto que queria, né? Não tem aquela formação plena que dá segurança. Mas ela vai lá e empreende, por exemplo, que é o caso do nosso assunto aqui. Sim. Monta um pequeno negócio, tem uma primeira iniciativa. Então, sim, eu acho que bons exemplos, por isso é bom ver mulheres fazendo coisas o tempo todo, se inspirar nessas mulheres que dão conta de quebrar barreiras. Porque não é que para elas é fácil. Elas tiveram talvez mais persistência, um pouco mais de ousadia, um pouco mais de cara de pau, porque eu falo que junto com a base ou junto com o protetor solar de manhã é bom passar ali um olhinho de peroba. Porque isso ajuda a encarar os nãos que você vai encontrar pelo caminho e faz o seu caminho ser mais sólido e gerar mais resultados, né, Helena? Porque os nãos fazem parte, né, Inácia? Fazem, com certeza. Às vezes a pessoa pensa assim, na vida de uma mulher empreendedora não tem reveses, não tem o contra, não tem não. E é muito pelo contrário, eu acho que é no não que a gente vai ser fortalecido, né? Não, peraí, me falaram que não, mas deixa eu tentar mais uma vez, deixa eu tentar por outro caminho, é meio por aí?
Eu já, na minha história, na minha trajetória empreendedora, acompanhando empresas e também carreiras, né, muitos profissionais que se deram bem na sua escolha profissional, eu vi muitos nãos gerarem aquele revés que levou a pessoa para o caminho certo. Sim. Porque até mesmo aqui dentro da televisão isso aconteceu com alguns colegas, né? Que levaram um não, acho que você talvez possa se lembrar disso aqui, né? Alguém que levou um não, e aí uma porta diferente que ele nunca tinha pensado se abriu para ele. Porque ele estava com um caminho que ele considerava seguro, estava ali mais ou menos dando certo, sem grandes ambições, sem grandes pretensões, mas até que um não gerou aquela porta na cara da pessoa e a pessoa fica incomodada, né? No mínimo fica triste, porque se você vem se dedicando, fica parecendo que não tem motivo para alguém dizer não para você, né? Se você está fazendo, está gerando resultado, está entregando, está sendo comprometido, a gente imagina que é uma injustiça que um não apareça, mas aí pode ser a mão de Deus muito bem aprumada no lugar certo, te levando para onde você tem que ir. Sim. Então, por isso que a gente não pode ter medo das coisas ruins na vida, porque elas podem ser mensageiras de novos e bons caminhos. Na verdade, em cima disso, é interessante a gente pensar que todo crescimento, ele te leva na sua limitação. Então, tem aquela famosa pergunta, né? Você quer ser o melhor dos piores ou você quer ser o pior dos melhores? Né? Quando a gente quer crescer, a gente sempre vai ter que chegar num lugar, né, onde há uma limitação, onde talvez a gente vai se ver pequeno, mas ali é o que você falou, diante de outras possibilidades maiores, a gente vai crescendo. Né? Então, o não, quem não consegue entender um não, nunca vai crescer, porque é o que você falou, fica naquele lugar do conforto. Então, né? vocês acham que o maior inimigo do empreendedorismo, do crescimento de uma mulher, por exemplo, pode ser o não? Vocês acham que as mulheres se intimidam mais fácil com o não? Pela minha experiência, porque é claro, a gente vai observar debaixo da perspectiva da nossa bolha, vamos dizer assim, né? Você lida com um grupo de pessoas e aquele grupo de pessoas tende a se organizar de um determinado jeito, né? Talvez você tenha visto isso de uma maneira diferente, porque você convive muito com pessoas mais corajosas no empreendedorismo, mais arrojadas, né? E eu já convivo muito com a dona de casa, às vezes com a moça que ouviu tanto coisas negativas sobre ela ao longo de toda a sua história, que ela acaba acreditando nessa história. Então, assim, o que eu percebo no meu nicho de relacionamento é que os homens são mais ousados do que as mulheres e eles resistem melhor ao não. Quando a mulher ela reage mais lenta em reagir ao não, ela fica curtindo aquele não um tempo assim, antes de reagir e outras sucumbem ao não. Mas eu acho que antes do não, o primeiro medo é o de tentar. A maioria se barra aí, em tentar, porque ela já imagina que vai levar um não. Ela não levou um não ainda. Então, ela nem tenta, porque aí ela volta para si e fala, eu não estudei o tanto que eu queria, eu não fiz aquela faculdade, ou então eu não fiz aquela pós-graduação, aí eu só tenho uma pós-graduação, eu precisava de mais duas. E aí você vê isso muito nos jovens, homens ou mulheres. Eles estão terminando a faculdade e estão indo direto para uma pós-graduação sem qualquer experiência. Eles acreditam que se não tiver uma pós que seja, não dá para fazer nada. Sendo que dá para fazer muita coisa, né? A pós, ela vai te capacitar para um caminho mais afunilado, que a graduação não tem a competência de fazer, não é a função dela, vai te dar uma visão mais ampla daquela área que você escolheu. Aí as pós-graduações e MBAs vão te afunilando e te tornando um especialista em alguma coisa. Tem gente que antes disso já está com medo e nem tenta. E aí vai emendando uma pós na outra, tem muitos jovens assim. E os pais têm condição, vão pagando, vão pagando, vão pagando. E eles adiam muito, protelam essa entrada no mercado profissional, que é onde você vai se dar de cara com seus talentos, com seus medos, com suas habilidades, competências ou não. E aí sim você vai se desenvolver como profissional. E aí chega o não. Eu concordo que o não, ele pode ser muito desanimador para muitas mulheres. Mas para outras não. E aí, talvez, a necessidade faça o não ficar menor, ou o efeito do não ficar menor. Aquela mãe de família que precisa sustentar os filhos, ela vai encarar não e vai tentando fazer, porque ela precisa levar o dinheiro para casa. Se você, talvez, tenha onde se esconder, eu vou esperar mais um pouco, não é o momento. Né? Essa época do ano não é boa para esse negócio. Aí você começa a dar justificativas para o não. Sendo que, às vezes, você teve o azar de bater na porta errada. Não pensou um pouquinho, bateu na primeira que estava mais fácil, mas aquela não era a porta para o seu negócio, para a sua ideia empreendedora. Então, eu acho que há vários caminhos para a gente ver esse assunto do impacto do não, mas tem que ter força de vontade para tentar. Eu ia até falar isso, porque eu acho assim, isso vai muito da personalidade da pessoa também. Né? Tem pessoas, é igual a questão da procrastinação. Tem gente que fala, você não deve procrastinar.
Mas tem outras pessoas que às vezes elas procrastinam, mas elas entregam no prazo. Né? Eu sou uma pessoa, você está falando de mim. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho meu trabalho, eu nunca entreguei depois do prazo, após o prazo, eu sempre entrego no prazo, mas eu vou fazendo outras coisas, de repente eu vou lá, faço tudo, entrego e com a mesma excelência. Mas eu preciso, parece que eu, sabe, não sei se é uma Você precisa da atenção? é? Você precisa da atenção, tipo, tá aproximando o prazo? Eu sou na base da atenção mesmo. Então, o não para mim, não em tudo, claro, mas eu acho que às vezes que eu já recebi não, eu nunca desisti por causa disso. E eu vi isso e eu falo isso muito para as mulheres, não desista, porque na pandemia mesmo, quantas pessoas viraram empreendedoras, conseguiram empreender. Às vezes uma mulher que fazia um bolo em casa, né? Tem o dom ali de cozinhar, fazer salgado, ela começou a fazer isso para fora e isso expandiu. A crise, né? Na crise. Necessidade. Na pandemia agora foi uma necessidade. Muita gente se descobriu que talvez se não fosse essa situação, ela não tivesse ido enfrentado ali, né? Então foi uma oportunidade também para muita gente, eu acredito. Mas eu acho que vai muito da personalidade, assim, da pessoa. Não é algo que é uma regra, né? E a pessoa pensar que um não, né? Um cliente potencial que deu um não, ele não é o mercado. Sim. Ele é uma pessoa que deu um não, né? Tentar não tirar isso de perspectiva para você não... Nossa, nada do que eu fiz valeu a pena. Ó vida, né? Ó céus, ó azar. Ó céus, ó vida. Olá, Múria. Vamos chamar uma outra mulher para esse papo e de uma maneira assim virtual, nós vamos conversar com a Tárcia Gonzalez. Ela é uma psicóloga especialista em liderança de alta performance. Vamos conversar com a Tárcia? Ei, Tárcia, tudo bem, querida? Boa tarde a todos. Eu estava aqui escutando vocês falando com tanta sabedoria. São tantas questões hoje sociais que a gente atravessa, né? Não só o pós-Covid, mas também a questão da mulher, a questão da cultura que nós temos, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil, que diferencia muitas nossas oportunidades. A coragem de empreender, ela é muito desafiadora, principalmente para nós mulheres e mais ainda para as mulheres no Brasil. Eu acredito nisso. Então, a nossa coragem, ela tem que ser não só uma característica da personalidade, mas como a Inácia falou muito bem, uma necessidade. Porque a necessidade faz com que a gente busque força, às vezes até onde a gente não sabe que existe, né? Tássia, você acha que ainda a mulher, ela se sente muito intimidada em empreender ou de buscar os seus projetos, simplesmente pelo fato dela ser mulher? Você ainda acha que essa barreira acontece muito para as mulheres empreendedoras? Eu acredito que o ser empreendedor vem da necessidade, primeiro do sonho, segundo da necessidade. Quando, a Inácia também falou, né, nós estamos aí numa era onde os adolescentes, os jovens estão se formando, estão sempre achando que está faltando alguma coisa. Por que ele acha que está faltando alguma coisa? Porque ele não tem necessidade de ir à luta. E muitas vezes a mulher também, ela já é criada desde pequena, dentro da sociedade brasileira, ainda muito machista, que ela vai casar e ter filhos. Que isso não seja importante, é muito importante, mas tem que abrir mão, às vezes, de algumas coisas para que você possa ser uma empreendedora verdadeiramente, que tem que dedicar tempo. Então, o homem, por exemplo, não é que ele é diferente da mulher. Tem muito homem que não é empreendedor, ele prefere um trabalho, ele prefere algo mais seguro e assim levar a vida dele o resto da vida. Ele não quer empreender, ele se sente melhor assim, porque tem a ver com a coragem. E a mulher, ela muitas vezes, se ela não tem a necessidade, como hoje, por exemplo, uma mulher, vamos colocar aqui, não comparando, mas fazendo aqui uma relação de pensamentos. Uma mulher, quando ela está sozinha, com filhos, como a Inácia falou, quem criar os filhos, se separou, o marido não ajuda, ela vai arrumar um jeito de empreender. Ou ela ficou viúva, ou ela está passando por uma necessidade, como foi agora na pandemia. Tantas pessoas se descobriram fazendo coisas que gostavam e se descobriram empreendedoras. Através de uma rede social, fazendo doce, fazendo bolos, fazendo arte, criando coisas novas. Então, ou seja, a necessidade, ela tem que ser presente. Entendi. Se ela não for presente, é muito difícil sair da zona de conforto. A zona de conforto é ótima, não só para o jovem,
mas para o homem, para a mulher, para todo mundo. Porque ser empreendedor é escutar o não, é correr riscos, é ter coragem de arriscar, saber perder. Então, eu acho que são uma série de fatos que fazem a gente se tornar empreendedor. Não é só o fato de ser mulher ou homem, ou ter dinheiro ou não ter dinheiro. Eu acho que vem mesmo da necessidade interna, da gente ter essa autonomia emocional de falar, eu quero. Quando você fala eu quero, como você disse, né, você tinha um projeto do programa, você acreditou. Então, se você acreditou, ficou muito mais fácil, a partir desse momento, você buscar aquilo que você acreditava. Se você talvez tivesse tido um primeiro não, você continuaria buscando, você teria que ter vários nãos até se realizar ou até você transformar esse projeto em outro, talvez melhor ainda. Então, o empreendedorismo é isso, é a liderança nata que vem de dentro, que você vai querendo sempre mais e buscar, buscar, buscar. Não ser o melhor, mas ser o melhor de si naquilo que você faz. Sensacional, Tárcia. Muito obrigada pela sua participação, minha linda. Nós amamos. Obrigada a você. E a gente vai continuar conversando aqui, porque você trouxe muito tempero para essa conversa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, viu, Tárcia? Um beijo grande para todos e contem comigo sempre que for saudável, que eu puder trazer uma contribuição inteligente dentro daquilo que eu aprendi. E dentro da minha carreira aí de mais de 30 anos, né, trabalhando com pessoas, já atendi mais de 8.000 pessoas, já tive aí a oportunidade de aprender muito e ainda continuo aprendendo. E hoje esse é o meu desejo, né, compartilhar aquilo que eu carrego na minha bagagem. Sensacional. Beijo para você, querida. Obrigada. Beijo. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ótimo. Ela trouxe umas contribuições bem relevantes. Porque ela falou uma coisa interessante. A necessidade... Gente, isso... Você falou a questão dos jovens, e isso é um fator que me preocupa muito, como mãe também, né? Quando eu era jovem, mãe, eu pensei assim, eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E logo, logo o Senhor já foi me recolocando. Por quê? Inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. E aí me deu aquela sacudida boa assim, a tempo ainda de eu recuar nessa super proteção. Não sei se eu fui tão bem sucedida, não, mas eu tentei. Né? O negócio é que a gente vê realmente isso, a gente querendo proporcionar para a nova geração oportunidades, eles estão ficando meio com medo ou confiados apenas nos estudos sem a experiência. Né? Então, eu só vou se eu tiver isso, isso e aquilo. Só se eu tiver. E às vezes essa situação propícia não vai acontecer para todos. Então, ela falou essa questão da necessidade. É uma realidade isso, gente? Vocês concordam com a Tárcia? Vocês acham que essa necessidade é para jovem, para a gente? A necessidade é uma mola propulsora? Acho que carro apertado que anda é um provérbio antigo que, de fato, a gente verifica na realidade o tempo todo. Com certeza, as pessoas que têm assim, uma conta para vencer, se viram, vão fazer um bico, fazer alguma coisa, né? Tiveram um acidente na família e vão ter um custo extra, elas se movimentam, ao invés de ficar sentada na calçada chorando, a pessoa pode se descobrir mais aguerrida e mais empreendedora do que ela tinha imaginado que era. Mas a gente não falou de um aspecto aqui que vai além da necessidade. Antes do nosso tempo acabar, eu acho que a gente tem que trazer, que são das mulheres que empreendem não por necessidade, não porque estão incomodadas, não porque sabem muito, mas porque tem um propósito. E tem mulheres empreendedoras que querem mudar o mundo à sua maneira. Sim. Né? Eu já conheci mulheres que querem a causa social como negócio, e aí elas acreditam que tem que, de alguma forma, levar mais uma estrutura melhor de vida para as pessoas mais simples, mais pobres, e elas criam condição para isso. Né? Tem, por exemplo, em Betim, tem um projeto social que, ao invés de ele ficar pedindo dinheiro, ele é uma empresa que emprega pessoas necessitadas e ganha dinheiro com o que vende. Então, que é o Ramakrishna, que faz um trabalho muito interessante em Betim. Eles empregam pessoas, em vez de ficar pedindo dinheiro, eles não são uma ONG, eles são uma empresa. É o considerado negócio social. E empregam as pessoas necessitadas, capacitam os jovens para arrumar emprego lá. É um fazer simples, é uma indústria de cercas. Eles fazem coisas assim de cercamento, que assim, não é uma mão de obra muito especializada, que você aprende ali em pouco tempo. Tem mulheres que querem, por exemplo, facilitar a vida de outras mulheres. E aí, em Belo Horizonte, foi lançado um aplicativo há pouco tempo para Uber
para atender só crianças. Sim. Porque as mães podem ter a confiança que vai ter uma mulher que vai estar dirigindo este carro, que é uma mulher credenciada. Esse processo, que é o Lady Driver, passou por uma aprovação, é o único aplicativo no Brasil que tem isso, mas foi uma mulher movida por propósito. Sensacional. Então, assim, ela não estava preocupada em ganhar dinheiro, a vida dela já estava feita, uma boa família, ok, não era esse o problema dela. Mas ela queria que a inteligência dela, a sensibilidade dela e a capacidade de fazer pudesse melhorar a vida das pessoas. Então, também tem essa motivação. Sim. E aí você não tem dinheiro, encontra alguém que tenha. Você tem o projeto, a capacidade, a determinação, arruma um sócio investidor. Hoje isso é muito possível. E eu não estou falando dos crowdfundings que você vai na internet e consegue pessoas anônimas para te ajudar. Tem fundos de investimento que toda hora estão buscando bons projetos. Então, mulheres, se capacitem para isso também, para conversar com investidores, né? Para olhar cara a cara ali com quem tem o dinheiro. Ele acredita em você. Defenda a sua ideia, consiga ali os reais que você precisa para fazer o seu negócio sair do papel e leve ele para o mercado. É uma forma de começar. Sensacional. Só de ouvir a Inácia falando, eu já fico criando 1000 projetos. Já vai abrir uma startup. Agora, me conta, Simone, você já se viu assim, porque eu sei que há um tempo atrás você sempre foi personal stylist, você se descobriu, né, assim, mas isso ficou um pouco engavetado durante um tempo. E, de repente, isso ressurgiu com uma força total. O que aconteceu, Simone? Você pode compartilhar para a gente? O que foi que fez você, de repente, estava começando a engavetar um projeto e, de repente, você abre a gaveta com força total? Não, vamos tirar a poeira disso aqui, é isso aqui que eu quero fazer mesmo. E abraçou isso. Eu assistindo, percebi isso. Você também, Isa? Conta pra gente. Aconteceu o quê? Você pode compartilhar? Claro. Se você não pode compartilhar, você Vou compartilhar agora a verdade. Vou compartilhar a verdade, trabalhando, né? O que aconteceu? Eu sempre, desde que eu me converti, eu sempre fiz muito... Eu gostava de fazer tudo ali para a igreja, evangelismo, já fui de todos os ministérios que existem na Lagoinha. Já fiz, eu e meu marido, a gente fazia serenata para os desviados de meia-noite, quando a gente era namorado. Então, várias coisas. E aí, eu achava que eu fazer uma outra coisa, um outro trabalho que não fosse dentro fora da igreja, eu estaria pecando, eu não estaria fazendo algo para Deus, sabe? E aí, com o amadurecimento, acho que a gente vai amadurecendo e vai vendo a necessidade também que você pode fazer diferença na vida das pessoas, das mulheres, com o seu trabalho, que é um dom, né? Que eu vi que isso é um dom natural, é algo assim que eu gosto de fazer, que desde pequena, que não é nada que eu fui aprimorando, claro que eu acho que a gente sempre tem que aprimorar. E eu falei, gente, mas por que não? Só que eu ouvi muita crítica. Então, quando eu quis retomar nesse meio de personal stylist, né, de consultoria de imagem, eu ouvi até assim, a Simone está desviada. Gente, não, isso me adoece. Muita calma nessa hora. Gente, eu quero dar voz para Simone agora. Presta atenção. A palavra de Deus diz o quê? Que a gente não pode esconder a luz acesa debaixo da cama. Que não dá para esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. Então, deixa eu te falar, a luz de Jesus em nós, ela deve brilhar em qualquer nicho da sociedade. Onde você estiver trabalhando, você é o ministro de Deus. Ali tem gente para ser ajudada, gente para ser inspirada, gente para ser ouvida, simplesmente ouvida, gente para ser acolhida, gente para ser abraçada. Em qualquer profissão que você abraçar. Então, vamos parar de criticar quem encara a vida, sabe? Esse negócio, esse dualismo que a gente vive. A vida na igreja é a vida para Deus. A vida fora da igreja é a vida do homem. Gente, isso não existe. Ou a minha vida é de Deus ou não é. E onde eu viver, eu vou refletir Deus. Então, se eu estou empreendendo, se eu sou uma profissional liberal, se eu sou uma médica, se eu sou uma dentista, se eu sou atendente no balcão, se eu sou uma faxineira, eu vou levar Deus fazendo a minha faxina, eu vou levar Deus consertando um dente, eu vou levar Deus com a minha maneira de tratar as pessoas. Hoje falta tanta empatia no mundo, falta tanta gente para ouvir, tanta gente para acolher, e a gente achando que ser crente é se trancar dentro de um gueto gospel. Então, em nome de Jesus, eu espero que esse Chá das Cartas abra o seu entendimento, né? Jesus não se trancou dentro das paredes das sinagogas. Ele andava com o povo, ele comia com o povo, entendeu? Ah, tá faltando comida, então vamos ali. O que é que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos, então vamos usar o que a gente tem. É impressionante como Jesus o tempo inteiro ele faz milagres na vida ordinária, no cotidiano das pessoas. Então vamos parar de achar que a gente é tão santo, que a gente não se mistura com nada, né? Que bom, Simone.
que você está testemunhando isso e que você acordou e entendeu. Que tem uma gama de mulheres que podem ser alcançadas. Enquanto você está ali cuidando da aparência delas, muitas vêm para consertar do lado de fora o que está quebrado por dentro. Né? E elas, às vezes, só precisam ser ouvidas, acolhidas. Vamos tomar um chá? O que você pensa da vida? O que você está querendo? Por que você está querendo? O que você está buscando? Melhorar profissionalmente? Então, isso passa pelo visual. Né? Então, vamos atentar para isso, gente. Né? Vamos atentar para isso. Vamos ser luz, onde a gente tem que ser luz. Ok? Aqui nesse estúdio está cheio de lâmpada acesa. Mais uma aqui não vai fazer a menor diferença. Vamos pensar nisso. Fala, pastora Isa. Eu ia compartilhar exatamente isso, porque acho que a Inácia foi muito assertiva quando ela falou da palavra propósito, né? Porque a gente está falando aqui da mulher empreendedora, mas a gente sabe que nem todo mundo é empreendedor. Só que existe uma característica dentro desse perfil empreendedor que ele precisa ser vivido para qualquer ser humano, né? Que é esse perfil da resiliência, da coragem, né? De vencer os desafios, os limites, o não. Então, isso é em qualquer área da sociedade, independente do que você faz, de como você se entende como profissional, como ministro, como ser humano. É uma característica que a gente precisa trazer para a nossa vida para que a gente avance. E uma coisa que eu acho que, sim, que é importantíssimo falar diante disso que você falou aqui agora, é como às vezes até dentro da igreja, por causa desse pensamento tão pequeno, a gente acaba lidando com profissionais voluntários ou ministros, seja o que for ali, com o pouco que aquela pessoa pode dar. Ela está cantando, mas ela não canta bem. Ela está dançando, mas ela não dança bem. Mas porque ela acha que se ela não estiver fazendo alguma função dentro do que a igreja acha ali que é o eclesiástico, que é o que é santificado, ela não está agradando a Deus. E aí ela vai passar uma vida toda superficialmente insatisfeita, fazendo uma coisa que as pessoas não reconhecem o talento dela, em vez dela ser alguém extremamente significante na área onde ela nasceu para brilhar, né? Para então, isso tem que ter autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Tem que descobrir qual é eu vim ao mundo para quê mesmo? Exatamente. Né? Onde eu posso contribuir? E O que isso eu posso é ser empoderada, né? Eu vim Alguém ao mundo para quê mesmo? Fica aí com essa pergunta, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre os desafios de enfrentarmos, como mulheres, o poder, né? Ou o empreender, o fazer, vai lá e encabeça alguma coisa. Fica aí, não sai não. Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro e hoje nós recebendo aqui no estúdio, né, a jornalista Inácia Soares, que é uma amiga, gente, ó, de longa data. E nós estamos conversando sobre os desafios enfrentados por mulheres que estão no poder. A gente já falou aqui muito sobre as questões do empreendedorismo, a mulher que traça uma meta, tem um objetivo, o que ela tem que enfrentar, né, para chegar onde ela quer, para fazer o que ela desenvolver um projeto, viver o seu sonho ou suprir a sua necessidade. Abordamos tudo isso aqui e no último bloco nós terminamos com uma pergunta. O autoconhecimento é importante para a gente saber onde a gente vai se meter, né? Inácia, como é que você descobriu que você ia se meter com televisão? Com jornalismo, com... Eu falo que o meu caminho é um pouco fora da curva. É eu mesmo? achei que eu nunca ia trabalhar em televisão, nunca passou pela minha cabeça trabalhar em televisão. Eu achei que eu ia ser jornalista de escrever, portal hoje, mas era jornal impresso quando eu me formei, 26 anos, quase 27 anos atrás. E aí, assim, foi por um acidente de percurso, a minha professora Miriam Cristos, na UFMG, estava abrindo o Canal 15, que é o oriundo aqui, a Rede Super, né? Sim. Que virou Canal 15, depois 23, depois virou Rede Super. Sim. E aí estava sendo montado pelo Elos Noli e o Alberico Souza Cruz, saudoso, que morreu neste ano, mas dois jornalistas muito renomados no país que decidiram montar o canal. E aí eles ligaram para a UFMG, que era a faculdade de referência em jornalismo, em Minas Gerais, e aí pediram uma indicação para Miriam Cristos, que era uma antiga jornalista de televisão. E ela me indicou somente eu para vir para cá. Então, eu entrei numa equipe de estagiários que começou a aprender com os melhores da televisão. Uau. Então, eu falo que nós tivemos 6 meses, a gente colocava a televisão no ar todos os dias, a gente fazia toda a produção, só que não ia ao ar. Até que chegou março de 1997 e nós estreamos a televisão de fato ao vivo. Mas a gente ficou os 6 meses anteriores trabalhando todo dia. Chegava todo mundo no mesmo horário, fazia ali bater pauta, ia para a rua, gravava matéria, editava, toda aquela confusão. Ia para o estúdio, apresentava. Fizemos um laboratório que eu acho que é inédito. Eu nunca ouvi falar de uma outra televisão que tivesse tido essa condição. Sim. Então, aqui estou. Eu falo que foi Deus
que me fez uma pegadinha, porque eu nunca imaginei que eu fosse estar no vídeo. Me dei bem com o vídeo, mas não faço nenhuma questão do vídeo, que talvez seja algo que tenha me ajudado. Eu nunca quis o vídeo veio para mim. Eu achei que eu fosse da escrita, que eu ia ficar só nos bastidores. Eu amo ficar nos bastidores, como a Dani está fazendo com você ali, coordenando, dando sugestões, criando o contexto, né? Porque isso é muito bom. Tem gente que ama aparecer. Não é o meu caso, amo estar na televisão, amo estar apresentando. Eu me dou bem no outro papel. Então, eu não sei bem por que a vida me julgou no vídeo. Ainda não descobri, mas procuro fazer bem esse papel. Deu muito certo. A gente tem que buscar esse conhecimento. E se você dá conta, enfrenta, porque você precisa de algumas qualidades que eu acho que eu tenho. Como eu fiz a vida inteira ao vivo, você tem que ter um bom controle emocional. Senão, não faça ao vivo. Porque ao vivo, no caso do jornalismo factual, que se envolve muitas notícias de todo tipo, né, muito dramáticas, inclusive, você tem que manter a sua serenidade. E aí acontecem problemas na interação com os repórteres, por exemplo, com a equipe interna. E você tem que manter ali aquela cara de paisagem. Então, o controle emocional, na minha profissão, é algo que é importante. Aí também tem o português, tem a curiosidade, tem não desistir diante dos obstáculos, né? Não tem informação que você não descubra, se você estiver com disposição para descobrir. Então, cada uma das profissões vai ter uma série, uma gama ali de competências e de habilidades que você tem que ver se você está disposta, mesmo não sendo da sua natureza. Você não nasceu sabendo que algumas coisas a gente nasce já prontas para fazer, né? Mas outras a gente tem que aprender, são as competências que a gente tem que desenvolver. Então, eu tenho que descobrir aquele caminho que eu quero trilhar. Estou pronta para assumir tudo? Né, para enfiar a mão naquela cumbuca ali, eu dou conta. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, porque senão tem muita frustração. Tem gente que sofre, né? Televisão faz sofrer. Sim. Quando a pessoa não tem a habilidade, sofre, porque é muita pressão e é muito estresse fazer televisão ao vivo. Então, se a pessoa não dá conta disso, não vá por esse caminho, vai fazer uma outra coisa, né? Então, o autoconhecimento é importante, para a gente ser mais assertivo, para usar a sua palavra, Isa. Para a gente perder menos tempo, né? Eu acho que a vida é tão curta para tanta coisa que a gente precisa fazer, para tanta coisa que o mundo precisa. Então, se a gente faz melhor, com mais rapidez e de forma mais certa, a gente ganha tempo nesse caminho, né? Gente, essa é uma dica sensacional, porque às vezes você está sofrendo no caminho profissional que você está percorrendo ou empreendendo. Gente, eu tive uma dificuldade muito grande porque por um tempo eu quis empreender na questão de moda e criei uma linha de saias. Como eu lido com a feminilidade, eu falei assim, dá para casar as duas coisas, mas não deu para casar as duas coisas. E onde que estava o problema? O problema estava em conciliar as duas coisas. Então, assim, como você começa um projeto sem estar devidamente amparada, né, com uma equipe para te ajudar a divulgar, a vender, a estar junto, né, levar aquele tanto de mala, montar stand, aquelas coisas todas, porque inicialmente a República das Saias pretendia se tornar uma marca online, né? Mas primeiro o público tinha que tomar conhecimento, tocar a saia, ainda mais mulher, né? Tocar, vestir, provar e depois a gente ficar só no online, né? Mas não deu tempo, eu não aguentei. Você tinha esperado um pouquinho, ó. O mundo virou online, Helena. Teria dado certo, aí tá na hora de resgatar, quem sabe, né? Não dou conta não, Inácia, não dou conta. Aí a minha sócia, uma pessoa que eu respeito profundamente, mandou para mim o Guia do Empreendedor. E ela falou assim, olha, 10 passos básicos que grandes empreendedores compartilharam que era importante para se tornar um empreendedor, né? E, então, assim, olha, você vai ter que sacrificar muita coisa, você vai ter que abrir mão das suas férias, você não vai poder dormir a hora que você quer. Quando chegou no 5º passo, eu falei assim, não sou empreendedora. Desisti. Eu estava num momento em que a família, para mim, é muito importante, muito importante. E eu estava num momento que os meus filhos estavam ali prestes a voar, prestes a alçar seus voos solos, né? 2 já saíram de casa, estão casados, né? E eu ainda estou com 2 dentro de casa. Que daqui a pouco também segue seus rumos, ou casando, ou morando sozinhas, enfim, né? Mas o fato é que eu não queria perder essa festa, entendeu? Então, eu não estava disposta a abrir mão das minhas férias. Não, eu quero curtir cada uma delas, porque daqui a pouco não vai ter mais. Daqui a pouco, eles vão ter outro modelo de família, de férias, outras prioridades, entendeu? Então, é esse momento que eu estou vivendo que não dá para conciliar com o empreendedorismo. Você pode escolher. Se você está bem com a sua escolha, foi a melhor escolha. Sim. O problema é quando a gente escolhe errado e fica amargando e não muda de ideia de novo. Muda de ideia. Se viu que escolheu errado, muda de novo. Muda de ideia. Então, não tem problema, não. Muda. Muda. Então, é importante isso que a Inácia falou com a gente. Às vezes você está sofrendo aí. Não, mas tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Calma, repensa. É isso mesmo?
é esse o momento, é isso que você quer fazer, às vezes você vai poder se realizar em outra coisa. Vamos chamar a opinião masculina para esse chá das quatro, que está faltando aqui, né, gente? Então, nós vamos chamar o contraponto, sempre um homem. E hoje nós temos Sandro Gonzalez. Vamos lá? Desafios da mulher no poder. Acho que são muitos, porque primariamente a nossa cultura, a nossa formação toda não vai um juízo de valores, ela é extremamente masculina. E assim tem se demonstrado a estratificação dos sexos no mercado de trabalho, no mundo corporativo, no poder público, né? Mais de 85% de toda a liderança é exercida por homens, mesmo que mais de 50% da nossa população sejam mulheres. Esse retrato nos traz alguns desafios na abordagem desse tema. Eu acho que como desafio principal, a mulher para poder alcançar e se perpetuar e perenizar no poder, no comando, seja ele em que esfera for, ela precisa se ressignificar. E essa ressignificação, ela sempre partindo do princípio que precisa, conhecendo o ecossistema em que ela está inserida, não é? Normalmente ela precisa de mais qualificação, ela precisa de mais competência, ela precisa de mais habilidade, ela precisa de mais paixão, para que as pessoas então possam perceber e valorizá-la enquanto liderança. Essa, de novo, não é aqui uma questão de juízo de valores, se a nossa sociedade está certa ou se a nossa sociedade está errada. É a forma com que nós fomos construídos, colonizados, e essa cultura, ela incorpora boa parte das famílias brasileiras. Enquanto conversamos sobre esse tema, esse despertamento, ele pode e deve existir, sempre com respeito, sempre com equilíbrio, sempre com amor, sempre com moderação. Não se trata de menosprezar ou de minimizar a liderança masculina, mas se trata de encontrar, de resgatar e de ressignificar a liderança feminina. E é assim, sempre que existe uma possibilidade de uma nova liderança surgir, essa nova liderança precisa desenvolver essas novas competências, essas novas habilidades, uma paixão ainda maior, um volume ainda maior, para que as pessoas no seu entorno possam então compreender e ela ganhe legitimamente essa posição ao qual ela almeja. Valeu, Sandro Gonzalez. Inácia. Sandro que acabou de lançar um livro sobre gestão de pessoas, muito bom. Muito bom, né? Tinha que ser o Sandro para falar disso. Tinha que ser o Sandro, A gente já está caminhando para o nosso finalzinho do programa, mas eu queria que a gente comentasse rapidamente sobre essa questão que o Sandro falou, porque eu fui chamada há um tempo atrás para falar para as mulheres da Polícia Militar. E a comandante me falou assim: Helena, nós estamos tendo uma dificuldade, porque às vezes a mulher, para ela se impor, ela está se comportando como um homem. E é muito importante a mulher, dentro da Polícia Militar, não perder o poder do feminino. Porque é isso que mudou a Polícia Militar em Minas Gerais. Né? Ela falou assim, quando a mulher entrou, ela deu uma sensibilizada, ela mudou o olhar dos homens em relação ao público que estava sendo atendido. E, de repente, a gente entra num mundo tão louco, onde a violência cresceu tanto, e a violência, inclusive, contra a mulher cresceu, né, assustadoramente, ou a gente está tendo mais acesso à informação dessa violência. E o fato é que ela falou assim, a gente queria que você falasse, porque a gente sente que as meninas estão endurecendo demais. E eu não sinto isso só na polícia, não. Eu sinto isso de uma maneira geral. Às vezes, as mulheres, para ocupar um lugar de poder, ela está se tornando, ela está perdendo a sua capacidade de reconciliar, de agregar, de perceber, e ela está assumindo características muito masculinas,
em como o homem faz poder, entendeu? Em como o homem executa poder. Mas eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou lá no começo do programa, são os exemplos, né? Nós temos muito mais exemplos de liderança masculina do que de liderança feminina, que é possível ser delicada, gentil e generosa, mesmo sendo firme. Sim. Né? Uma coisa não elimina a outra. Sim. Mas como a gente vê mais homens agindo como líderes ao nosso redor, então a gente acha que aquele ali é o jeito de ser líder. Né? Mas muitas mulheres já descobriram que não é assim, que não precisa ser assim. Embora não sejamos inocentes, quem está em cargos elevados de poder vai ser uma pessoa mais cobrada. Essa pessoa não pode dormir no ponto, né? Não pode ficar tranquilinha. Existe uma tensão inevitável ali que tange as ações de um líder. Ele é mais cobrado, ele é mais vigiado, ele é exemplo, ele é modelo, né? Legalmente, ele é a pessoa que vai responder em última instância por uma empresa, por uma instituição. Então, é um cargo difícil e por isso muitas mulheres optam por não estar lá. Eu quero que a gente chegue num mundo em que as mulheres escolham e não achem que não dão conta, por isso não tentam. Sim. Mas que não é fácil para os homens também. Só que eles já estão acostumados culturalmente com essa cobrança e acham que esse é o papel deles e pronto. E eles não se questionam. As mulheres já escolheram outros caminhos e ocupam outros papéis na sociedade. Então, quando ela se vê ali na possibilidade de ser promovida, muitas mulheres recusam, porque elas não querem pagar o preço que elas veem o líder pagar, que é o de também ter um pouco de isolamento, não dar conta de ter aquela liberdade total, ele tem uma carga de horário mais extensa e aí, dependendo da situação, muitas viagens, muitos compromissos, muitas reuniões, e você tem que dar conta das coisas, você é cobrado. Então, há casos e casos. Mas por isso que, voltando ao autoconhecimento, eu acho que é ele que nos dirige. Você está pronta para assumir esse desafio? Vai em frente. Né, o Sandro, ele pontuou uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, que existe, às vezes, sim, né, um preconceito, né, em relação à mulher. Sim. Às vezes, a mulher ela tem que não provar pode... mais vezes. Isso. Ela não pode ser uma excelente profissional e mãe, né? Porque se ela opta, às vezes, pela maternidade, por ser mãe, ela já não é pensada mais para um cargo X ou um cargo Y, porque a empresa já sabe que não vai tê-la por um tempo, né? Sabe que talvez o tempo dela não vai ser o mesmo. Contudo, essa mulher que às vezes também lida com outras questões, ela também é uma mulher mais versátil, ela é uma mulher que também consegue ver outras possibilidades. Mais plena. Mais plena. Então, eu acredito também que falta um pouco, né, as pessoas que estão à frente de grandes negócios conseguirem enxergar o benefício dessa mulher comprometida, essa mulher que foi mãe, inclusive, né? Exatamente, que também tem outras funções, que às vezes ela vai conseguir dar muito mais, às vezes, do que alguém que não tem essas outras coisas, porque ela sabe lidar com o plano B, ela entende de outras coisas, ela tem outras habilidades. Mas grandes empresas já acordaram para isso, viu, Isa? Elas têm um carinho maior com essa mulher e no sentido de entender que ela contribui muito. Isso então, é bom não saber. descartam ela muito facilmente. Olha aí, a Inácia deu esse toque, que bom que as grandes empresas estão despertando. Esse programa foi bom para você? Eu espero que sim. Espero que jogue aí na sua cabecinha reflexão, a busca pelo autoconhecimento e que você cresça, entendendo. Você pode, minha linda. Né? Então, que você faça o melhor com aquilo que você tem nas mãos hoje e estude e vá atrás. Você pode. Mas é muito importante. Se conheça para saber o que realmente vale a pena. Deus abençoe vocês e a gente volta no próximo Chá das 4, se Deus quiser. Meninas, valeu! Obrigada. Obrigada.